Buongiorno a tutti, bom dia a todos. Qual tempo você está vivendo? Bom dia. Eu abri a caixinha de mensagens, né, gente? Faz 3 dias. Eu tô respondendo mensagem até hoje. Perguntaram ali pra mim, Blaíra, qual o tempo que eu tenho que esperar e qual o tempo de foco que eu preciso ter? E eu queria trazer hoje realmente o tempo que existe e o tempo que a gente deseja que aconteça as coisas. Existe dois tempos, gente. O tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, é o horário que a gente tem para levantar, para comer, para sair, para fazer, os prazos que a gente nos dá, e o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que a gente sempre fala, né? Os estudos comprovam que quem está no tempo do passado, cronológico, das histórias do passado, está na depressão. E quem está muito no futuro, projetando o futuro, preocupado, toda aquela situação que está muito ansioso, querendo que o futuro chegue logo, está passando um processo de ansiedade. O tempo de Kairos, realmente, é o tempo de Deus. Eu até anotei ali, ó, Eclesiastes 3, tá, gente? Para quem quer a palavra aqui. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E às vezes a gente determina um tempo, e a gente quer que aconteça naquele tempo. Porém, o tempo de Cronos, ele nos ajuda realmente ao projeto divino que Deus tem pra gente. E que às vezes a gente não dá esse valor, a gente fica naquele desespero sem acreditar. Vocês lembram daquela passagem lá do deserto? Ó, a pergunta foi, Blaíra, tem alguma passagem? Tem, a passagem do deserto, onde as pessoas murmuravam, não acreditavam, não tinha fé. E quem que entrou, olha só, quem conseguiu entrar na terra prometida? Josué e Caleb. Naquela multidão, gente. Quem conseguiu entrar na terra prometida? Por quê? Porque os outros, enquanto esperavam, murmuravam, praguejavam. E às vezes, eu vou falar para vocês, às vezes a gente pode estar passando o deserto. Passando no deserto realmente. No deserto das nossas aflições, das provas, se achar sozinho às vezes. Mas quando a gente tem a consciência que a gente tem Deus, a gente enfrenta qualquer passagem, né? Eu anotei aqui, tá, gente? Olha só. Eu anotei aqui, vou trazer a palavra antes de entregar a oração do dia, tá? João Batista, quando teve uma certa idade, foi para a faculdade da vida. E Deus botou ele aonde? No deserto. Passou ali 30 anos se preparando para o chamado de Deus. E aí a gente vê aquela passagem bíblica e vê que ali 30 anos, gente. E no deserto a gente sabe, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. E ele comia gafanhotos e tomava mel de abelha silvestre. Só que o que acontece? Fé. Porque às vezes Deus dá uma faculdade pra gente, que são as provas que a gente tem, e a gente passa vários anos ali e não aprende nada. Por que umas pessoas ficam de seguro-desemprego 6 meses, que segundo é o segundo desemprego do Brasil, aqui na Europa, da Itália sobretudo, eles ficam até 2 anos no seguro-desemprego. Mas por que a gente, quando olha que alguém ficou no seguro-desemprego, que é o tempo de Cronos, que teoricamente a pessoa conseguiria em 6 meses conseguir um trabalho, e as pessoas conseguem um trabalho, e por que outras passam 1, 2, 3 anos desempregadas e não conseguem um trabalho? Mesmo que tenha esse tempo cronológico, esse tempo do relógio, Cronos, tem o tempo de Deus, onde qual é o deserto que tu tá passando, o que tu tá aprendendo com aquilo e qual é a forma que tu tá realmente fazendo essa caminhada. Então, às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, eu quero que aconteça isso, por que fulano de tal, comparação, né, gente? Por que fulano de tal no seguro-desemprego em 6 meses conseguiu um trabalho? Não tem melhor ou pior, mas às vezes ele foi mais rápido em entender a lição. Mais rápido em aprender outras habilidades.
Porque a gente fala que é mundo de provas e expiações e às vezes a gente quer só glória, né, gente? Então, assim, ó, quando fala ali também, tá? Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Também tem a passagem que fala, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E muitas vezes, às vezes a gente está lá no passado e hoje com pensamento no passado, chorando por coisas que aconteceram. Só que, gente, no tempo de Deus tem tempo de chorar e tempo de sorrir. E às vezes a pessoa passa essa caminhada, que é o dia de hoje, chorando por algo que já passou. E é tempo de sorrir. E daqui a pouquinho vem o tempo de chorar e a pessoa já está chorando já uma imensidão de dias. Então, quanta gratidão a gente tem que ter e quanta percepção de saber que a situação que eu estou passando hoje, enfrentando o deserto que eu estou enfrentando hoje, que eu estou caminhando, essa caminhada, tem algo ali. Tem algo ali. E tudo tem um propósito debaixo dos céus. Ok? Debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Então, quando perguntaram para mim ali, a pergunta foi: Laíra, qual o tempo de espera? É o tempo de desenvolver uma habilidade, de fazer as coisas, de correr atrás. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Eu vou mudar de país. Eu tô na Itália hoje. Quem for assistir esse vídeo futuramente, que ele vai estar gravado e vai estar no canal, já vai ver que eu já estarei em outro país. Só que eu tinha pensado em mudar de país até o final desse mês. Serviços, situações aconteceram, a gente fica nessa vontade de querer mudar logo. Só que hoje eu entendi, eu vou mudar mês que vem, no mês de abril. Eu vou mudar no próximo mês. E eu sei que tudo tem um propósito. Por mais que eu tinha planejado, eu tinha algo aqui ainda para fazer e eu estava querendo ultrapassar o tempo do propósito e querer fazer aquilo que era o tempo de Cronos. Então, assim, ó, gente, observar a caminhada que a gente faz e realmente ver se ali eu tô aprendendo alguma coisa. Por que fulano levou 6 meses para conseguir outro trabalho e eu tô 2 anos desempregado? Será que ele aprendeu a lição mais rápido? Será que ele passou essa caminhada sem murmurar, com pensamento positivo? Fez network, desenvolveu novas habilidades, correu mais atrás? Então, tudo tem um propósito, gente. Porém, não é esperar o propósito, porque o propósito de Deus, o tempo de Cronos, ele não é igual ao tempo de meses, de semana, porque um dia nosso de 24 horas, para Kairos, pode ser uma eternidade. Porque Deus vê como ciclos da nossa vida. Não são prazos contados, não são prazos estipulados. Ele fala por ciclos, o tempo de Deus, é tempo de cíclico. Ou seja, eu não vou ficar aqui, por exemplo, até amanhã, porque até amanhã eu quero que aconteça. Às vezes ele fala, eu quero que passe esse ciclo. Se eu aprendi, desenvolvi até amanhã, o ciclo, eu vou para outro ciclo. Então é essa a questão. Quanto tempo eu tenho que esperar e focar para conseguir meu objetivo, que foi a pergunta de muitas pessoas, é essa questão. Tempo de Cronos e tempo de Kairos, ok? Então, observar. Se o tempo de chorar, por exemplo, eu perdi meus bebês, perdi 3 filhos, e que me acompanha aqui sabe, só que o tempo de chorar já passou. Obviamente que pode vir a tristeza e eu me comover com alguma situação, eu ficar emocionada com outra situação, sim. Só que existe tempo para tudo nessa vida. Eu não posso arrastar esse luto a minha vida inteira. Chegou o momento de sorrir, teve os momentos de chorar. Então, às vezes, é observar realmente. Eu estou no tempo presente, preso no passado ou no futuro, não estou vivendo essa vida, esse ciclo que Deus está me dando, que é o tempo de Kairos, que é o tempo que Ele está nos presenteando. E eu estou nessa briga com Cronos. Então, é realmente, gente, olhar para isso e ver, ok? Teve outra pergunta aqui. Não, mas a pergunta era essa questão. O que precisava observar? É observar como eu estou lidando com a situação. Eu tenho... Inclusive, essa minha viagem que eu vou mudar de país. Eu estou na Itália hoje, né? Escolhi outro país para morar. E durante esse percurso, eu tenho uma documentação, um documento muito importante para receber.
E eu tava assim, eu quero que aconteça, a gente quer que aconteça, a gente quer que aconteça. Só que aí, quando a gente entende o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus, eu comecei a observar como que eu estava reagindo, que eu estava naquela loucura que eu queria. Então eu comecei a observar eu. E o que eu poderia fazer enquanto não chega aquela glória para mim. Então, estratégias, pensamentos positivos, mudanças que a gente pode fazer durante o dia, que vai nos aproximar cada vez mais daquilo que a gente quer. Mas saber que existe um tempo para tudo nessa vida. E hoje, e falando em tempo para tudo nessa vida, 61º dia, gente. Quinta-feira. Faltam 2 dias para a gente encerrar esse ciclo. E durante esse período, por mais que a gente botou num programa cronológico, a gente botou que era um programa de 63 dias para a gente conseguir os nossos objetivos, fortalecer a nossa fé. Só que aí Deus age também. Porque durante esses 63 dias teve um movimento nosso. E como eu já falei, o tempo de Kairos é um tempo é um ciclo. E se a gente conseguiu desenvolver todas as habilidades, todas as capacidades e pensamento positivo e fé, é mais um ciclo que a gente vence. E tá aí, por isso que a gente se aproxima realmente da glória, daquilo que a gente quer. Lei da atração, da ação, né? Do pensamento positivo, da persistência, da constância, do foco, do acreditar, do fazer, gente. Então, por que Kairos, o tempo de Deus, age quando a gente bota um planejamento no nosso tempo, que é o tempo de Cronos? Porque a gente age e tem a movimentação. E Deus precisa que tenha essa movimentação. E sobretudo com pensamento positivo. Não igual aqueles que passaram no deserto naquela passagem lá, que não foram para a terra prometida. Porque ficavam murmurando. Então assim, será que eu mereço a terra prometida? É essa a questão. Será que vai acontecer igual Josué e Caleb, que eu consegui passar pelo deserto, vendo que era uma faculdade da vida e que eu tinha que aprender aonde eu estava, né? E lá quando falava ali naquela parte ali, quando a pessoa perguntou para mim, quem foi que passou 30 anos? João Batista, gente. 30 anos no deserto. Não é que ele tinha roupa, se vestia com pele de camelo. Não é que ele tinha roupa, que ele tinha comida, que ele tinha fartura, que não tinha, gente. Ele estava se preparando para o seu ministério, para receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, às vezes, a gente tem tudo, aí reclama do sol, reclama do frio, mas a gente tem casa, a gente tem coberta, a gente tem protetor, a gente tem tudo. Então, assim, 30 anos no deserto, onde de dia faz muito calor e à noite faz muito frio, comendo gafanhotos e mel de abelha silvestre para manter a vida. Então, assim, e como que ele passou? Numa prova. Determinado, confiante, um dia após o outro. Um passo de cada vez, cada passo bem dado. Então, é essa a questão já, tá, gente? Se preparar para o chamado de Deus. E as provas que eu passei, que eu falei, que os bebês que eu perdi, era prova também, era a faculdade da vida. Hoje eu dou meu testemunho, hoje com o processo que eu faço do desenvolvimento humano, ajudo outras mulheres, outras mães a saírem daquele estado ou acompanhar realmente naquele processo do luto, nas 5 fases do luto, mas porque eu já percorri aquele caminho algumas vezes. E essa é a faculdade da vida. É como eu percorri, o que eu tiro de positivo, de aprendizado, que eu posso contribuir com o próximo. Então, a gente vai nesse ciclo aí. 61º dia, quinta-feira, espero ter respondido a pergunta das pessoas que fizeram. Esperar onde? Quanto tempo eu preciso esperar? Observa. Se durante esse processo, tu tá realmente esperando o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. E não atucanado com o tempo de Cronos. Faz a tua parte, mas entrega. Entrega realmente e acredita e confia. Senhor, vamos lá, gente. Vamos lá entregar a oração de hoje. Que o tempo não para, né? O tempo de Cronos não para. E a gente vai entregar a oração de hoje. E entregar o dia de hoje na mão de Deus, assim, no tempo de Kairos. No tempo de Kairos, a gente vai entregar. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor, acessa, gente, acessa. Acessa com felicidade, sabendo que
durante esse período do Cronos, desse nosso cronograma, que você realmente está fazendo a sua parte. Foi pedir perdão durante esse período, foi corrigir algo, foi atrás, foi estudar mais aquilo que quer vir para a Europa, foi procurar passaporte, foi fazer network, foi estudar o país. Então, fazer a oração com a felicidade e a certeza que tu está fazendo o melhor da onde está para conseguir aquilo que tu deseja. Porque o tempo de Deus não é o tempo que a gente determina. O tempo de Deus é um ciclo. Enquanto a gente não fizer aquilo que a gente tem que fazer, a pressa é nossa e a demora é nossa também. Senhor, tu pode todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização de meu desejo em nome de Jesus. E a oração de hoje, tá, gente? A oração aumenta a fé, traz inteligência e sabedoria, alarga e equilibra a mente. O pensamento é iluminado na oração e podemos aprender a criar muito mais depois de 10 minutos de oração do que em muitas horas de escola. Você pediu e Deus lhe deu. Você buscou e Deus o fez encontrar. Olha que interessante na oração de hoje. Olha só. A oração aumenta a fé, traz inteligência e sabedoria e alarga e equilibra a mente. Nessa oração já fala da plasticidade do nosso cérebro, né, gente? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente desenvolve, melhor a gente fica. Aqui fala da plasticidade, olha só que interessante a oração de hoje. E pra gente completar, tá? Que essa a gente começou lá atrás e vamos completar o dia de hoje. Repete comigo. Repete comigo essa oração poderosa pra gente finalizar a live, tá, gente? Todo mundo que tá aqui tem um desejo. Todo mundo que tá aqui tem um sonho. Repete comigo. E eu acredito que todo mundo que tá aqui acredita em algo positivo que vai acontecer na sua vida. E acredita na sua capacidade, no seu potencial de realizar o seu sonho. Com a ajuda de Deus. Que a gente passar no deserto sozinho é uma coisa. Mas quando a gente está com Deus, a gente consegue, gente. Pode estar passando deserto que for. Vocês lembram que eu vim com Covid da Espanha pra cá? Fiquei a quarentena toda doente, sozinha. Eu fui procurar ali a passagem do deserto. Eu fui ali ver. Porque eu me senti no deserto. Eu falei, estou no deserto e como que eu vou passar essa caminhada, essa prova? E eu fui buscar ali e ali estava a resposta. Para minha dor física, para meu início de preocupação e ansiedade. E eu fui buscar e eu achei. E no mesmo dia que eu fui buscar que eu achei, eu já ficou mais leve. Porque eu não estava sozinha. Mesmo que tinha os familiares me ligando, vocês aqui comigo, as pessoas falando, Blaíra, vai ficar tudo bem. Mas quando a gente está no perrengue, na dor, no sofrimento, a gente se sente muitas vezes sozinho. Mas a gente busca na fonte certa. E a resposta está ali. E eu fui bem naquela parte ali que fala do deserto. E eu vi que eu estava no paraíso. E eu não estava no deserto sozinha. Repete comigo. Deus está comigo. Eu estou toda arrepiada, gente. Porque é tão forte isso assim. E alguém que está aqui hoje, com certeza vai receber uma glória, uma resposta, algo muito positivo. Ou vai com certeza dar um up na sua fé. Pode ter certeza. Deus está comigo. Deus está me ouvindo. Deus está providenciando a solução necessária para o pedido que eu lhe fiz. Eu acredito que Deus está libertando todas as forças que me darão o que eu desejo. Eu acredito que estou sendo ouvido por Deus. Eu acredito que Deus sempre abrirá um caminho onde não existe caminho. Coloco o dia de hoje, a minha vida, a minha família, os meus entes queridos, o meu trabalho, as minhas necessidades e o pedido do meu coração pelo qual eu oro nas mãos de Deus, de onde somente pode advir o bem. Sejam quais forem os resultados deste dia,
ele está nas mãos de Deus, de onde somente pode advir o bem. Vamos entregar aí nas mãos de Deus, no tempo de Kairos, realmente, e que o tempo de Cronos não nos atucane, não nos tire do eixo, e que a gente entenda realmente que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, tá, gente? Tá ali a resposta. Por mais que eu quisesse mudar de país agora, hoje, eu não ia conseguir. Eu já recebi essa resposta. Mês que vem eu vou. Mês que vem eu vou. Mas eu recebi a resposta. E a resposta veio de lá, veio de Deus. Não é o momento ainda. Teu ciclo vai mais um pouquinho. E eu entendi, gente. E tá tudo bem. Deixa eu ler o que vocês botaram pra gente encerrar, tá? Rocco, buongiorno. Pessoal lá de Tóquio, buongiorno. Olha quanta gente maravilhosa. Estou vivendo a minha transformação pessoal interior. Graças a este lindíssimo projeto espiritual. Obrigada, Ju. Bom dia, Vera. Bom dia, Grazi. Todos vocês, bom dia. Eles reclamavam, né? No deserto eles reclamavam, gente. Eles murmuravam. E eles não receberam, não entraram na terra prometida. Porque eles murmuravam. Que coisa mais triste de uma pessoa murmurar passando por uma prova, ao invés de ficar procurando e desenvolvendo outras habilidades e procurando força em Deus. Eu poderia ter passado a quarentena aqui chorando, me descabelando, desesperada, chorando, reclamando, perguntando por que comigo. Eu decidi passar positivamente. Positivo e foi mais leve. A opção tá aí, tá, gente? A prova é para todo mundo. Agora, o modo de como a gente vai reagir diante de uma adversidade, as pessoas vêm para cá e falam, Blaíra, eu venho fazer o processo de coach que eu quero paciência. Eu falei, que maravilha, vamos fazer umas ferramentas aqui. No outro dia ela fala, aconteceu isso? Não dá. Eu falei, tu quer paciência? A prova vai vir. A gente não passa de ano se não faz a prova e não passa, gente. Então a gente tem que passar a prova. O que eu aprendi na pandemia, sozinha aqui com Covid, o que eu aprendi? Que eu tive que desenvolver. A prova estava ali. Estão entendendo? Por que eles não entraram no reino, na terra prometida? Murmurando. Às vezes é parar de se vitimizar e se acomodar. Tudo vai dar certo na hora certa. Exatamente. A gente usa realmente o tempo de Cronos para realizar aquilo que Deus tem pra gente, debaixo do céu, a nossa promessa. Só que para nós é tempo de Cronos. É bom correr atrás, porque para Deus é um ciclo. Se a gente não faz aquilo que tem que fazer, o nosso problema do Cronos, o problema é nosso, né, gente? Bom dia, amiga. Deus abençoe teu dia. Obrigada, Eva, a todos nós. Sua linda, maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Grazi. Deus abençoe sempre. Te amo também, mãe. E é isso, gente. Deus sempre abrirá um caminho onde não existe caminho. Verdade, tudo tem seu tempo certo. Sei como funciona, mas às vezes queremos que aconteça no nosso tempo. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Se a gente realmente conseguiu desenvolver as habilidades, aprender, ver o que tinha de positivo, o que eu desenvolvi ali. Então, é correr atrás do Cronos realmente, mas botar a glória no tempo de Kairos. Mensagem linda. Obrigada, Gra. Mega beijo pra vocês. Amanhã, penúltimo dia, pra gente encerrar esse ciclo do nosso cronograma. E Deus, com certeza, já movimentou muitas bênçãos e dádivas para entregar o tesouro de cada um no tempo oportuno. Mega beijo para vocês, até amanhã, né? Tchau!